Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 e vamos iniciar mais um diálogo fraterno do Gael. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir licença aos mentores da casa e, para isso, também uma oração. Fechamos os nossos olhos, ouvindo as batidas do nosso coração, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque seu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Bem, hoje o tema escolhido do diálogo é um tema que está ligado com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque nós vamos falar sobre enfermidades da alma e a sua cura. As doenças do corpo físico, elas têm origem das nossas enfermidades da alma. E como que começa tudo isso? Começa com os nossos sentimentos. Tudo que nós plasmamos de bom ou de mal, de feio ou de bonito, provém do nosso coração, que é o centro das nossas emoções, da nossa consciência. Então aqui o coração é o centro das nossas emoções e da consciência. Os sentimentos, ele leva a mente a criar situações ou até mesmo concretizar palavras e ações. Aí alguns podem parar e pensar assim, mas então quer dizer que todas as doenças vêm dos sentimentos? Fiquei doente é porque o meu sentimento fez isso? Claro que a gente tem que levar em consideração como nós tratamos o nosso corpo físico. Cometemos muitos excessos no comer, excessos no beber, não faço exercícios, não durmo direito, terá sim consequências no seu físico. Mas todas as doenças vêm sim da forma como nos sentimos. O pensamento é tudo. Somos o que pensamos. Nós já ouvimos isso várias e várias vezes. Inclusive o espírito de André Luiz, numa certa ocasião, ele fez uma referência. Ele falou assim, raio da emoção ou raio do desejo. Aí ele passa a explicar. Vou até ler aqui. Assim como o átomo é uma força viva e poderosa, a partícula do pensamento é igualmente passiva perante o sentimento, que lhe dá formas e natureza para o bem ou para o mal, segundo força do sentimento que o impele e o configura. Então, nós modelamos, sim, tudo o que está em nossa volta, através dos nossos pensamentos. E nós sabemos que nós estudamos isso várias vezes sobre a lei da causa e do efeito. O que isso quer dizer? Que o homem ele é responsável pelas suas ações, pelo seu pensamento e pela sua disposição de fazer o bem ou fazer o mal. Nós somos livres para pensar, nós somos livres para falar, para agir, mas da mesma forma nós somos livres para arcar com as consequências dos nossos procedimentos, das nossas ações. Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, tem várias citações ali. Entre elas, fala assim, depois vocês podem até olhar. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Então ele cita isso. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós temos a tendência de nos irritarmos ou nos sentirmos desanimados ou indignados por alguma situação, talvez por algo que nós até mesmo pensamos em relação ao outro ou em relação a nós mesmos, nós ficamos remoendo aquilo por dias, por semanas, por meses, por anos e até por reencarnações. E ainda no Evangelho, nesse mesmo capítulo 5, debaixo desse item 4, ele ainda fala assim: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e de todos os excessos de todo gênero. Então, será que ao nós sintonizarmos energias negativas, nós estamos abrindo caminhos para as doenças? Interessante, tem um livro que ele chama Mãos de Luz. Acho que muitos já devem ter lido ou ouvido falar, né? Mas eu até convido a ler porque ele é muito interessante. E lá ele traz um raciocínio que diz assim: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo-lhe que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. Olha que interessante isso, né? Que a forma como nós nos tratamos vai trazer consequências até mesmo através das doenças. Então a doença ela não é uma causa, ela é uma consequência das energias negativas que circulam no nosso organismo espiritual e no material. Naquele livro Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Então, como surgem as doenças? Então, para cada pensamento, para cada ação, para cada sensação, aquele sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa, mais escura. E aí vai contaminando o nosso espírito. Primeiro lá, o nosso espírito, com essas energias nocivas. E devido a essa densidade, essas energias nocivas, elas não conseguem descer de imediato no corpo físico, mas elas vão ali, ó, se acumulando no perispírito. Ah, eu pensei negativo, ficou. Ah, eu pensei de novo negativo, ficou. Então ali vai, com o passar do tempo, vai acumulando, vai acumulando. Não é assim, né? Ah, pensei negativo, já fiquei doente, né? Já do espírito desceu para o corpo e já fiquei doente. Não, é um acúmulo. E com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas. Como é que a gente dissolve? Quando nós procuramos cuidar da nossa parte espiritual, praticar o bem e tantas outras coisas, né? Tipo assim, trocar os nossos pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, quando essa situação ela não foi dissolvida, ela descem aí pelo corpo físico, formando manchas e placas que vão grudando na superfície do perispírito, comprometendo o seu funcionamento e se agravando quando a carga deletérica acumulada é aumentada com desatinos da existência atual.
Então, tá vendo, né? Não é uma coisa assim imediata. Eu muitas vezes não consigo sair daquela situação e vou tendo excessos de pensamentos negativos que não vou trocando por pensamentos positivos, que vai aí acumulando, que vai se originar algumas doenças. E eu gostaria até de falar das origens de algumas doenças. Por exemplo, vou falar de sentimento e vou falar de doenças ligadas a esse sentimento. Por exemplo, medo. O medo, ele afeta rins, cálculos renais, porque o rim, ele é o centro da nossa energia, né? Então, quando eu tenho esse sentimento de medo, o meu rim vai ficando sobrecarregado, a minha energia vai ficando fraca. Outro sentimento negativo, tristeza. Não que nós não vamos, né, nos sentir triste por uma situação, por uma pessoa, seja lá. Mas é aquela questão de você não conseguir sair da tristeza. Então, eu fico ali com excesso de tristeza. Isso vai prejudicar o quê? Minhas vias aéreas. Pode me dar asma. Pode agravar uma bronquite. Então, são origens de doenças que estão ligadas aos sentimentos. Outra, mágoa, vesícula biliar. Olha como ela sofre. Amargura. Amargura que a gente vai acumulando no decorrer das nossas vidas. E vai sobrecarregar o quê? O pâncreas. A pessoa pode ter um diabetes também. Apego. Olha que interessante. O apego, ele atinge as articulações. Artrite, reumatismo. Orgulho. Artrose. Principalmente nos joelhos, né? Porque a pessoa orgulhosa, ela não se dobra. Então, onde sofre? O joelho. Olha que interessante. Ansiedade causa envelhecimento. Por quê? Porque nós nos preocupamos tanto com o que será amanhã que eu acelero o meu processo de envelhecimento. É muito interessante. Aí a gente fala assim, tá, mas e nós não temos uma base para cura? Temos sim. A base para cura, sabe o que que é? 3 itens muito importantes que vocês podem até anotar. Confiança, aceitação e gratidão. Confiança, eu tenho que confiar que tudo vai melhorar. Eu tenho que confiar que os nossos irmãos espirituais estão olhando por nós. Eu tenho que aceitar determinadas situações que me são impostas para que eu possa, através do meu aprendizado, ver o caminho que eu vou seguir. E gratidão. Gratidão que mesmo que a situação não esteja como nós imaginamos, mas eu sou grata. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata por ter a oportunidade de compartilhar esse conhecimento, esse aprendizado, de até mesmo ter um problema físico, muitas vezes, de saúde, e que me leva a buscar um caminho que eu jamais imaginei. O caminho da gratidão. E sabe, né, porque nós comentamos sobre os aspectos negativos das nossas emoções, quando nós levamos as nossas emoções para um campo que não é positivo. Mas, gente, pense assim, não importa quanto tempo temos padrões negativos de pensamento, ou até mesmo, né, proveniente disso, uma enfermidade ou um péssimo relacionamento, não importa há quanto tempo sentimos falta, talvez de uma abundância material, de uma prosperidade, né, que ela não é, talvez ela não seja da forma como nós queremos, ou nós cultivamos ao longo dos anos raiva de nós mesmos, ou de alguém, ou de uma situação.
Mas saiba que você pode começar a mudar isso a partir de hoje. Isso, hoje mesmo. Os pensamentos que nós tivemos, as palavras que nós proferimos constantemente, talvez de forma negativa, elas são coisas do passado. A partir de agora que você tem esse conhecimento, saiba que elas pertencem ao passado, porque você sabe o que é o gatilho disso e que você tem condições sim de mudar. Através do nosso pensamento e das nossas ações, das nossas emoções, ou melhor dizendo, nós temos como mudar esse padrão. Então, o que nós estamos escolhendo pensar e dizer hoje? Coisas positivas? Apesar dos nossos problemas, porque todos nós temos? Neste exato momento, note bem, criará o amanhã, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte e a reencarnação seguinte. Então, assim, o ponto do poder está sempre no momento presente. No momento presente, você está sabendo que pode mudar tudo isso. Olha que alívio! Podemos começar a nos livrar de velhas bobagens, velhas bagagens, agora mesmo. Nos é permitido, através dos nossos irmãos espirituais, a cura, como a realizada na sala de cura de quarta-feira, como realizada através do passe que acontece logo após o diálogo, falando um pouquinho sobre a sala de cura, onde os mentores da sala de cura, juntamente com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, atuam na limpeza desses pensamentos, dessas emoções, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. E é uma forma tão linda, é uma forma tão eficiente. E ali nós recebemos orientações, nós recebemos como se fosse um pote de tesouro, um pote de ouro, aquelas orientações. Aqueles que já tiveram a oportunidade de passar pela sala de cura, sabem que muitas vezes, na maioria das vezes, recebem orientações. Agora, o que eu faço com essas orientações? O que eu faço com esse pote de ouro que eu recebi? Eu sigo? Eu guardo ele com carinho? Ou depois que eu senti uma certa melhora, eu esqueço daquelas orientações? Sempre lembrando que dependendo, né, vale salientar aqui também, que nós nunca devemos abandonar, de acordo com algumas enfermidades que nós temos, os tratamentos dos médicos aqui da Terra. Mas as orientações que você recebe, esse pote de tesouro que você recebe dos nossos irmãos espirituais, trate com muito amor e muito carinho. Porque são eles, ou através deles, que nos dá a devida força para seguirmos em frente. Não cultive vingança, não faça maledicências, não cultive pensamentos negativos. Cultive o que faz bem para as nossas almas, que é o maior dos sentimentos, o amor. O amor a nós mesmos, o amor ao próximo. Gratidão por esse diálogo e, nesse momento, queremos, através das nossas águas, mentalizar tudo o que nós queremos para a nossa cura, para o nosso momento. Assim seja, assim é. Recebam cada um o que necessitam para o seu momento, em nome de Jesus. Gratidão e até o próximo diálogo.